Quem não gosta de dançar? Eu estou louca para dançar. Ainda mais depois de quase 2 anos de uma epidemia global. Mas no verão de 1518, cerca de 400 pessoas em Estrasburgo, na França, se viram obrigadas a dançar. Eles literalmente não podiam parar. Em um minuto, eles estão vivendo a sua vida normalmente e no outro, estão se balançando pelas ruas. Eles se giram até que seus pés estejam em carne viva e que seus ossos estejam visíveis nas pernas. Alguns dançam até a morte. Esse fenômeno tão contagioso ficou conhecido como epidemia da dança, dança-mania, praga da dança, e por aí vai. E as pessoas estavam convencidas de estarem amaldiçoadas. Ninguém sabe por quê, mas por 2 meses na França, as pessoas dançaram até desmaiar. E a parte mais assustadora é que dezenas de eventos parecidos com esse ocorreram até nos tempos modernos. Bem-vindos a mais uma sessão do Clube Excêntricos. Eu sou a Mia e eu espero que vocês estejam gostando. Para ajudar o clube, por favor, tenha certeza de estar inscrito, de assistir um vídeo após esse e compartilhar com um amigo. Se quiser se tornar membro do canal, a gente tem vários planos. Talvez um caiba no seu bolso. Se não quiser ser um membro, a gente tem a opção de Pix. Se não puder ajudar monetariamente, a gente aceita carinho, amor. Eu sei que tá foda. Ele perguntou se aceita amor. Não, só dinheiro. Tá difícil, mas aceitamos amor sim, tá, gente? E carinho. E que vocês divulguem esse canal aqui maravilhoso, não é mesmo? É mesmo. E assista anúncio, pelo amor de papai do céu, não deixa de assistir não. É isso, e bora para mais uma sessão. Em 14 de julho de 1518, uma mulher chamada Frau Trofeia, que eu vou chamar de Trofeia, saiu para passear com seu marido. Os registros históricos com os quais estamos lidando são bem vagos. Para vocês terem uma ideia, a gente nem sabe o primeiro nome do marido. E Frau é basicamente uma versão alemã para senhora. Então, eu estou a chamando de Senhora Trofeia. Logo, o marido dela também é um Trofeia. Mas, de agora em diante, esse é o nome dela, que assim eu não me confundo aqui no clube. Mulheres como a Trofeia não tinham uma posição social na Estrasburgo do século XVI, que é a cidade onde ela vivia, na época que ela vivia. Muitas das vezes, as meninas se casavam ainda na pré-adolescência e depois, se tivessem sorte, elas viveriam toda a vida para parir, cozinhar e limpar para o marido. Lógico que existiam mulheres burguesas, mas nem elas estavam a salvo. Portanto, é mais seguro afirmar que a Trofeia e o seu marido tinham um relacionamento mais próximo de servo e senhor do que de companheiros. De qualquer forma, nesse dia em particular, eles estão descendo a rua e o marido da Trofeia pede para ela fazer alguma coisa. A gente não sabe exatamente o que foi, mas ela se recusa. E não é o suficiente ela dizer não. Essa parece ser a gota d'água. Ela parece estar com tanta raiva que começa a dançar. Ok, que esse parece ser um jeito bem estranho de lidar com as suas frustrações. Mas até então, tudo bem. Quem nunca fez algo extremamente patético quando estava nervoso? Mas por algum motivo, a Trofeia começa a pular. Ela está chutando e se balançando como se tivesse alguma música, mas não tem. E as pessoas reagem à Trofeia do jeito que a gente já esperava que elas fossem reagir. Elas encaram. Sempre que há um teatro, a plateia. Algumas pessoas apontam e riem, achando que ela tá tentando envergonhar o marido. E o marido deve ter pensado o mesmo, porque ele ficou furioso, full pistola. Ele começa a gritar com ela na frente de todos, dizendo que ela tem que parar, mas ela não consegue. É como se uma força invisível tivesse
tomado o seu corpo. A dança é totalmente involuntária. E é claro, ela poderia estar mentindo, falando que não conseguia, mas só aumentando a humilhação do marido. Mas tinham pessoas perto e eles viam a cara de dor no rosto da Trofeia, porque doía dançar. E se a Trofeia estivesse mentindo, ela era uma ótima atriz, porque depois de horas ela ainda estava dançando. E não fica claro se o marido foi embora, mas eu presumo que ele foi, porque após 2, 3, 4 horas ela continuava dançando. A noite se inicia e lá está a Trofeia dançando. E aí é o momento em que as pessoas começam a se perguntar se aquilo é mentira mesmo. E de um por um, eles começam a deixar a Trofeia em paz. Eles vão embora. O espetáculo perdeu a graça. Enquanto isso, o sol se põe e escurece. E a Trofeia, ela está se balançando, sem nenhum controle. E se você pensar, é um quadro bem triste. Quer dizer, ela está exausta. Ela não teve o que comer nem o que beber. Ela não conseguia fazer essas funções. E as pessoas se cansaram do espetáculo. Provavelmente o seu marido também. Ela está sozinha, à noite, dançando, sem entender o que está acontecendo com ela. Dá pra ter dó da Trofeia. E ao que parece, ela passou a madrugada inteira dançando até que desmaiou. Ela ficou inconsciente até a manhã seguinte. E quando ela acordou, a compulsão da dança não tinha parado. E ela estava em meados de julho na França. É quente, ela já devia estar desidratada. Então, essa situação que já era estranha, mas poderia ser uma pegadinha, um momento de histeria, começa a se parecer com algo inédito, que ainda não tem nome. Agora, ninguém mais achava que era uma birra ou uma brincadeira sem graça. O estado da mulher é lastimável. Os seus pés estão inchados, em carne viva. Ela está com fome. E por mais que as pessoas tenham dó, eles não conseguem parar de olhar. Todo o segundo dia passa com uma multidão encarando Trofeia dançando, até que ela desmaia novamente. Ela dorme mais uma noite, mas assim que amanhece, ela volta a dançar. A essa altura, ela já está há quase 48 horas dançando. Já passou do ponto do absurdo. É grave. Ela já está doente e ferida, e isso não é nem o pior. Os registros ficam ainda mais vagos nesse ponto, e eu não estou 100% clara de como isso aconteceu. Mas após alguns dias, a Trofeia acaba ganhando um casal parceiro de dança. Eu presumo que ela estivesse no 3º ou no 4º dia de compulsão, de dança. É estranho dizer isso, mas é uma compulsão por dançar. E perdão que eu tô meio fanha, gente, mas é porque é Deus, é a natureza. Como é que eu vou controlar o nariz entupido? Não controla. Eu tenho 2 gatas. Eu não faço ideia qual era o trajeto que a Trofeia estava fazendo. Se ela estava passando pelas praças, mercados, porque eu duvido muito que ela ficasse parada em um lugar. E por onde ela ia, as pessoas olhavam. Mas, em uma certa altura, alguém deixou o cesto de compras cair ou abandona o seu parceiro de caminhada e se junta à Trofeia. Em outras palavras, essa compulsão por dançar é contagiosa. No final de uma semana, há cerca de 34 pessoas dançando até cair. Portanto, esse já não é mais um incidente isolado. Não é mais uma birra. Tá confirmado. Mesmo que se tivesse começado como uma birra, que eu duvido, a coisa agora era muito mais grave. Porém, simplesmente não existe uma boa explicação para o que está acontecendo. Não tinha acontecido antes. Não tinham ideia do porquê essas pessoas começaram a dançar do nada. Era tão perturbador e estava se espalhando tão rapidamente que logo as pessoas começaram a chamar esse evento de epidemia. E eles até deram um nome para essa epidemia: The Dancing Plague. Eu não preciso repetir que os registros são vagos sobre tudo, porque são vagos, bem vagos, inclusive sobre quantas pessoas dançavam com a Trofeia. A única coisa que se sabe é que tinham muitas pessoas que eles dançavam o dia inteiro e desmaiavam de exaustão, para simplesmente acordarem no dia seguinte e dançar tudo de novo. Agora as pessoas estão deixando suas casas e empregos. As mães não estão alimentando os seus filhos. Os padeiros não estão assando o pão. A cidade colapsou, porque as pessoas fundamentais para o funcionamento da cidade estão
dançando. No dia 25 de julho, nem 2 semanas após os primeiros sintomas dessa epidemia, 50 pessoas estavam dançando na rua e o número não parecia diminuir, só estava aumentando, dançando. Era uma praga que estava aterrorizando Estrasburgo. Com toda a razão, qualquer um poderia ser infectado. Porém, felizmente, existiam pessoas para ajudar, ou para se ajudarem, porque eles tinham interesse em manter essas pessoas funcionais novamente. E eles eram os 21. Que nome ridículo. Que simplesmente era um grupo de nobres, riquíssimos, que serviam como uma espécie de conselho municipal. Eu não tenho certeza de onde vem esse nome, mas eu vou fazer uma associação aqui óbvia e pensar que tinham 21 pessoas nesse conselho, para me ajudar aqui no raciocínio. E eram eles que governavam os arredores de Estrasburgo há mais de um século. E vocês podem ter certeza, eles não estavam nem um pouco contentes com as pessoas dançando o dia inteiro, porque o dinheiro deles vinham dessas pessoas, do trabalho delas. Então, os 21 se juntam e procuram ajuda, todo tipo de ajuda. Mas os médicos dão uma resposta que é desconcertante até para o século XVI. Eles dizem que as vítimas da praga estão com, como posso dizer, uma condição chamada sangue aquecido. Basicamente, acreditava-se que quando alguém fazia algo errado, seu sangue poderia aquecer e daí viria a vontade de dançar. Eu chamo isso de cólera, eu chamo isso de você tá muito puto, aí você não tem como extravasar, você grita. Mas não era bem isso que estava acontecendo, E os médicos insistiam que o único jeito de parar com a praga, a epidemia, era incentivar com que as pessoas dançassem mais. Quer dizer, mata todo mundo, que aí resolve. Porque se eles dançassem mais, gente, não tinha pé, já não tinha mais sola de pé. Eles basicamente estavam dizendo aquilo que, sabe, aquelas dicas de nossas avós, principalmente mineiras, que é, deixa suar, que pra sair do sistema, vai dançar, dança que melhora. Era basicamente isso. E o estranho é que não existia nada relatado na época, tanto nos livros de medicina ou em qualquer outro lugar, de que isso tinha alguma base científica ou que faria realmente aquelas pessoas melhorarem. Eles estavam tirando exatamente daquele orifício que muitos de nós conhecemos como cu. Mas como os 21 não tinham uma ideia melhor, uma outra solução, eles toparam. Eles começaram a tocar música na cidade dia e noite. Mandaram chamar dançarinos para se juntarem às pessoas que estavam com a praga. Sinceramente, algumas pessoas até fingiam ter a praga para se juntar à dança. Gente do céu, isso é realmente o carnaval, eu não estou discordando mais, hein, Ana? Mas para as verdadeiras vítimas, isso não parecia ajudar em nada, porque elas, de fato, não conseguiam parar, não importando o quanto elas dançassem, não saía do sistema. Não era assim que funcionava. Antes, eles conseguiam pelo menos fazer uma pausa quando eles desmaiavam, mas agora, nem ficar desmaiado em paz eles conseguiam. Era uma rave que durava 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tá difícil, não tá fácil. E eu não tô exagerando quando eu falo que dava pra ver o osso saindo das pernas e dos pés. Era realmente uma situação perigosa para aquelas pessoas. Não era de boas, eles só estavam dançando e ficando cansados. Eles estavam se machucando real. E por fim, algumas pessoas colapsavam depois de dias. Eles estavam desidratados, com fome, machucados e não conseguiam nem voltar para casa. O que isso significava é que essas pessoas, quando elas desmaiavam, elas acabavam dormindo dentro desses salões de dança que os 21 construíram para que essas pessoas dançassem e meio que suassem, a histeria. E lá, num calor insuportável, na desidratação, eles morriam. A epidemia da dança acabara de se tornar fatal. A coisa fica tão ruim que as pessoas estão literalmente arrastando corpos para fora da pista de dança, enquanto outras giram e dançam em torno dos corpos. Eventualmente, os 21 admitem que, esse método aí falhou. Sinto muito. Então, eles decidem ir na direção oposta. Eles
proíbem a dança, como se as pessoas tivessem alguma escolha em dançar. E eles continuam dançando enquanto os funcionários da cidade desmontam os salões de dança, desligam as músicas e mandam os dançarinos profissionais para casa. As famílias das vítimas tentam esconder os seus entes queridos que foram afetados pela praga da dança. Pelo que se sabe, Estrasburgo está condenada. Segundo uma família local, 400 pessoas foram contaminadas pela epidemia. E um comerciante chamado Lucas Henn disse que se faziam 15 vítimas por dia. Isso é mais do que 100 pessoas por semana. E nesse ritmo, cada pessoa infectada estaria morta em um mês. Mas felizmente, os 21 tinham uma carta na manga. Lembram da Trofeia? Pois é, ela mesma que começou com essa loucura toda. Cerca de uma semana após ter começado a dançar, ela deixou a cidade. Havia uma crença em 1518 de que se você sentisse uma vontade imensa de dançar e pular, você poderia estar possuído. Havia algo conhecido como dança do mal, que basicamente significava que Satanás havia o amaldiçoado. Gente, tudo é muito leve. Gente do céu! E se você é um católico medieval, nada melhor do que rezar para um santo. No caso de Trofeia, os funcionários da cidade a indicaram a rezar para São Vito, um mártir do século III. Supostamente, São Vito tinha o poder de expulsar o capiroto, mas ele tinha algo ainda mais especial. Ele tinha o poderzinho de amaldiçoar os pecadores. Ai, ai, ai. E o jeito que ele amaldiçoava as pessoas era com um desejo inevitável de dançar. Olha, olha. Em outras palavras, se você tivesse cruzado a cerquinha do bom comportamento, São Vito poderia olhar para teus pés e falar: dance-te até morrer. Eu não sei que sotaque é esse. Eu não faço ideia de que idioma estou falando. Obviamente, é um cadinho improvável essa história aí do São Vito, mas as pessoas estão desesperadas, né? Eles tentam de tudo. E se convencer de que, bom, eles estão sofrendo uma maldição demoníaca, não seria nada muito absurdo para aquela época. Felizmente, há uma capela dedicada a São Vito, cerca de 30 milhas a noroeste de Estrasburgo, em uma cidade chamada Saravim. Todos esperam que, se Trofeia for até a capela, ela será abençoada e estará livre da dança. O que eles fazem? Colocam a mulher dentro de um carrinho, lembrando que ela não para de dançar, tá? Ai... Vamos respeitar a vítima? Vamos respeitar a vítima. A viagem toda provavelmente levou dias e ela tava lá sambando, toda presa no carrinho. E então ela chega na capela. É um lugar muito pequeno e modesto, mas vai fazer o serviço. E isso é que importa. A casa é humilde, mas é limpinha. E eu gosto de acreditar que a Trofeia saiu de lá curada, porque não tem mais nenhum registro dela. Então a gente vai naquela máxima que se ninguém falou que morreu, quer dizer que deu tudo certo, tá tudo bem, tá bom? E eu tô falando isso porque os funcionários se deram ao trabalho de registrar que ela foi e não registraram que ela voltou. E se ela tivesse morrido, né? Lá se foi Trofeia, dançando no carrinho por vários dias e morreu. Não tem nada mais sobre a Trofeia. Então eu acredito que ela saiu curada. Nenhuma notícia deve ser notícia boa. E tem mais uma coisa que me faz pensar que deu certo. Vocês vão ver. No final de agosto, cerca de um mês depois que essa loucura se instaurou na cidade, os 21 mandam as 400 pessoas para tal da capela. E eles só mandariam se pensassem que daria certo, porque não era barato transportar aquele monte de gente 30 milhas a noroeste de Estrasburgo. Olha a gasolina no preço que tá. Falou fingindo que sabe o que é noroeste. Pois você sabe muito bem das minhas fraquezas, porque quando eu falo não sei, não fingirei que não sei mesmo. Eu gosto assim. Foi uma pequena fortuna gasta nessa viagem aí. E é provável que umas 30 pessoas ficassem retorcidas num carrinho minúsculo pra fazer a viagem, porque também, né, gente, a gente não tá esbanjando. E lembrando aí pra ter uma imagem boa na cabeça, e elas continuavam dançando. Além disso, os 21 compraram pares de sapatos vermelhos
vermelhos para cada pessoa. Parece estranho? Parece estranho, mas eu mesma tenho. Mas é porque havia uma crença naquela época que o Ruby Footwear era um tipo de penitência, esses sapatinhos vermelhos. E esses sapatinhos mostram a importância da praga para aquela cidade. Eu já falei que a tinta vermelha não era um negócio muito barato. Esse pigmento, ele não caía da árvore, talvez ele até caísse, mas não era barato. Principalmente na Europa do século XVI. Portanto, 40 pares de sapatinhos vermelhos, pequena fortuna. Mas os 21 estavam dispostos a fazer todo esse sacrifício, né, de devolver o dinheiro pro povo, para tentar curá-los. Afinal, imagina o prejuízo que eles estavam tendo só aqueles meses dessas pessoas paradas. Tô aqui para culpar a burguesia, não tô aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Rico. Depois de dias, finalmente eles chegam à capela e depois de uma luta ali para calçar essas pessoas que continuam dançando, não é fácil. É tipo calçar criança fazendo birra. Os padres então conduzem os dançarinos para dentro da capela. Todos eles ouvem a missa dançando. Parece estranho, mas todo mundo está dançando ali ao redor do altar, mesmo os clérigos que não estão infectados. Era como se fosse uma dança sagrada. Na verdade, é quase parte de um exorcismo. No final, todos que podem pagar doam um dízimo para a capela e os monges locais prometem usar o dinheiro com os pobres. Então, ao passo que os dançarinos vão sendo abençoados, eles também prestam ajuda à igreja. E agora era a hora de todos saírem da capela e ver o resultado, porque se eles continuassem dançando, todos estariam condenados. Quando as 400 pessoas saem da capela, algumas estão imediatamente curadas, outras não, mas aos poucos elas vão retomando a qualidade de vida. Alguns levam dias, outros semanas, mas é como se um efeito placebo estivesse acontecendo ali, como se alguns dos dançarinos acreditassem que estavam curados e pararam de dançar, e logo os outros foram vendo aquilo e pensando, bom, comigo vai ser a mesma coisa. E eles pararam, de fato. Nesse ponto, lá em setembro de 1518, quase uns 2 meses desde que a Trofeia começou a dançar, as pessoas estão praticamente curadas. Os 21 não conseguem acreditar, a cidade está maravilhada. Mas aí fica a pergunta, por quê? Como? Onde? Há uma coisa que quase todo mundo em Estrasburgo acredita, é que eles provavelmente lançaram a praga sobre si. É tipo cuspir pro teto e esperar o cuspe cair na testa. Pessoas têm mania de se culpar por umas coisas. Eita. Mas espera, essa não é apenas uma culpa religiosa, porque não é a primeira vez que acontece uma epidemia desse jeito na cidade. Na verdade, é a segunda. Eu sei que eu disse lá no começo que nada parecido já havia acontecido em Estrasburgo. Nada que as pessoas conseguissem lembrar na época. Só que puxando as histórias, a gente chega em uma outra epidemia. 11 anos antes dessa praga estourar, no verão de 1507, uma enorme chuva de granizo destrói as plantações da cidade e dos arredores. O padre diz que é um sinal da fúria divina. Eles estavam pensando que Deus estava furioso porque o Vale do Alto Reno, na França, onde fica Estrasburgo, era basicamente o marco zero de um movimento anticatólico e que estava varrendo o país inteiro. Estrasburgo estava bem no centro disso. Então, quando essa praga da dança acontece anos depois, as pessoas pensam que olha Deus com raiva de novo. Que foi que eu fiz? Obviamente que não é científico, mas essa foi a explicação por anos do motivo da epidemia. Até que o médico chamado Paracelso decide investigar o mistério. Ele visita Estrasburgo em 1526, apenas 8 anos após o acontecido, que se você for ver, não é nem tanto tempo assim. E ele encontra várias pessoas que servem como testemunhas oculares, e elas falam o que ocorreu. Na verdade, é o trabalho do Paracelso que faz com que hoje a gente saiba dessa epidemia. Ele é um dos maiores responsáveis de ter mantido essa história. Basicamente, ele dá o nome dessa epidemia de coriomania. E ele basicamente diz que a coriomania foi um surto feminista. Não com essas palavras. Mas vou tirar um minuto aqui de silêncio pro meu surto feminista. Tem coisas que a gente precisa ter audição, gente, mas assim,
que furar um tímpano às vezes dá vontade. Ele não falou com essas palavras, mas a sua teoria refletia exatamente isso. A Atrofeia ficou tão puta com o marido que decidiu afrontá-lo, dançando. Em seguida, outras mulheres locais emputecidas também fizeram o mesmo, como uma forma de protesto. E logo todas elas dançaram até a exaustão ou até a morte. Porque o que uma feminista não faz para irritar um homem, que a nossa vida é basicamente para isso, para botar fogo no marido, fazer ele passar uma raiva, fazer um café ralo, um feijão azedo. Ah, que delícia! É para isso que vivo! Só que parece que o Paracelso não queria responder outras coisas, né? Tinham homens e crianças dançando. Eles eram feministas? Me pergunto. Terei respostas? Nunca saberei. Porque se fossem só mulheres, podem ter certeza que estariam em todos os registros. Mulheres loucas dançando. Histeria! E não era bem o caso. Tinham homens no meio. Mais feminista que eu, dado Dolabella. Eu tenho até uma mãe, uma irmã. Na maioria dos casos, os historiadores acreditam que a epidemia da dança realmente aconteceu porque, por mais vagos que sejam, existem vários registros dessa epidemia. Eu tô falando de cartas, anotações de diversas pessoas, inclusive os registros dos encontros dos 21 para falar sobre ela. Além disso, existe um outro motivo para a gente levar essa praga a sério. É que houveram outras pragas da dança. Na verdade, cerca de 10 outras aconteceram antes do surto de 1518. Então volte a 1188, mais de 300 anos antes. Um grupo de pessoas simplesmente começou a dançar dentro de uma igreja no sul do país de Gales. E então, em 1374, esse surto maníaco de dança se espalhou no Vale do Reno e, portanto, infectando algumas pessoas em Estrasburgo. Só que não foi um incidente enorme daquela vez. Concluindo, em 1518, não havia sido a primeira vez que a coreomania atingia Estrasburgo. Mas eu acho que a história mais triste de coreomania, epidemia da dança, seja lá o nome, foi na cidade de Erfurt, na Alemanha. Em 1247, cerca de 100 crianças dançaram para fora da cidade. Eles acabaram pulando e dançando 150 milhas. Eles então continuaram até chegar a uma vila chamada Hamelin. Nesse ponto, eles estão exaustos. Então, eles desabam no centro da cidade, onde dormem. Infelizmente, quando seus pais finalmente os encontram, muitos já estão mortos. A exaustão tinha tirado a vida das crianças e outras ficaram com sequelas para sempre. Então, 60 anos depois, aconteceu que os contadores de histórias teriam começado a espalhar um boato sobre um flautista. Ele é basicamente um músico vingativo que toca certas melodias que têm a capacidade de controlar a mente, e ele acaba por atrair as crianças para fora de casa a fim de matá-las. A lenda parecia uma maneira das pessoas lidarem com aquela tragédia enorme. Porém, para saber mais sobre a história do flautista, nós temos 2 vídeos sobre ele no canal. E existem várias teorias, não só essa sobre o motivo dele ter se originado. Todas são bem assustadoras. Após o incidente de 1518, nada tão grande assim aconteceu na Europa. Só que isso não impediu essa epidemia de dança aparecer aqui e ali em porções menores, como em 1863, que não é nada pequena. Só que as pessoas não quiseram olhar tanto para ela, porque milhares de pessoas em Madagascar começaram a dançar e a chutar, sem nenhuma explicação. Eles não tinham controle nenhum da dança e acreditavam que estavam possuídos por espíritos de mortos, o que era assustador. Só que existem exemplos ainda mais recentes. Eles não envolvem a dança, mas existem comportamentos ali um pouco estranhos e involuntários. Em 1962, um grupo de alunas, meninas, na Tanzânia, começou a rir e não conseguiam parar. E ficou conhecida como a epidemia do riso. E eu morro de medo dessa epidemia, porque eu com certeza morreria dela. Eu não posso ver uma pessoa rindo. Eu tenho problema. Eu vou plantar de rir e eu posso me urinar. E essa epidemia se espalhou para 1000 pessoas antes de terminar. Porque o riso, ele é realmente uma coisa contagiosa. E ninguém consegue explicar
por que nem como isso aconteceu. Provavelmente alguém fez uma piada de peido, a menina começou a rir, uma outra começou a rir sem saber o motivo e daí foi pra frente. Avance para 2009. O autor e historiador chamado John Waller decide que vai resolver esse mistério. Ele é professor de história e a sua especialidade está na ciência e medicina dos velhos tempos. Então, em 2019, ele publica esse livro cheio de teorias, The Dancing Plague, onde ele não acredita que foi uma maldição demoníaca. Ainda bem, nem um ato de Deus, nem um protesto feminista. Em vez disso, ele acredita que o povo da cidade poderia ter compartilhado de uma histeria em massa. A histeria em massa só acontece em circunstâncias bem específicas. Geralmente, você precisa de um grupo de pessoas que estão no mesmo local físico e mental. E isso é bem específico. A minha dor, as minhas noias são completamente diferentes das suas. Pode ter certeza. A gente pode até se acertar numa noia ou outra, mas a minha cabeça é uma, a sua é outra, e a gente teria que estar muito bem, pareado para essa histeria funcionar. Por exemplo, você teria que estar ansioso e eu também, aflito e eu também. E logo eu começo a sentir alguns sintomas, a me contorcer, e você tem que começar a imaginar que, bom, eu também tô sentindo uma dor aqui no ombro. Você tem que ter uma transferência de sintomas comigo. É quase como se meus pensamentos se transferissem de uma forma contagiosa para outra pessoa. As minhas paranoias, os meus problemas. No caso de Troféia, a dança parecia uma resposta para aquele estado de frustração e nervosismo que às vezes você sente com algumas pessoas. Então, geralmente, alguém se empatiza. E é na empatia que a gente pode começar uma histeria em massa. Não deixem de ser empáticos, mas tomem cuidado com o quanto vocês se envolvem. Parece um pouco bizarro ou até um pouco bobo de acreditar, mas pensa no contexto da época. Quais seriam as possíveis frustrações daquelas pessoas? Pois muito bem, meus amigos, o individualismo, você ser uma pessoa com seu próprio mundinho, minha cor preferida é azul, eu quero... Isso é recente, meu amor. As pessoas viviam sobre a mesma paranoia. As mulheres estavam no mesmo lugar social, os homens faziam as mesmas coisas e todo mundo ia para a mesma igreja. O mundo era muito pequeno. Em 1518, o povo de Estrasburgo tinha acabado de sobreviver a uma praga que levou à fome. Lembrando lá da chuva de granizo. Para eles era uma praga divina. É que divina para mim é Deus. É uma praga de Deus. Que a praga mesmo não era divina, porque não tem praga que seja boa. Vocês me entenderam, né? Então tá. Essas pessoas estão compartilhando de um medo gigante que tá ali incubado. A qualquer momento ele pode sair. Além disso, a gente também pode falar da peste bubônica que estava varrendo a região, além de todos os levantes anticatólicos, que para muita gente era tipo os anticristo na Terra. As pessoas estavam achando que estavam vivendo o fim dos tempos, apocalipsinal. E não é porque a gente não escuta hoje em dia falar de gente dançando aí, um coletivo, como epidemia, né? Porque coletivo de gente dançando tem vários. E não é porque a gente não escuta muito hoje em dia falar de epidemias de dança que coisas parecidas não estejam acontecendo agora. E lembrando que hoje em dia nós estamos bem mais vulneráveis, porque toda essa histeria aconteceu sem veículos de comunicação 24 horas por dia em alerta, redes sociais e tudo quanto a internet consegue espalhar. Portanto, se hoje em dia um médico ou um psicólogo pensa que uma histeria em massa está em jogo, eles manterão essa história o mais em segredo possível. E eu não tô aqui tentando trazer uma teoria da conspiração, mas porque essa é a estratégia mais inteligente. Quanto mais gente sabe da epidemia, mais fácil é a contaminação. Por esse mesmo motivo, a gente devia tratar a epidemia de 1518 como um alerta. Mesmo que tudo estivesse só ali na cabeça deles, as consequências foram reais. Nós estamos falando de centenas de mortos. E esses foram os tempos sem internet e mídia 24 horas. Então, da próxima vez que você estiver no meio de uma agitação que está tomando proporções alarmantes, ou começar a sentir que as pessoas estão na internet divulgando coisas que parecem
parecem loucura, lembre-se de não acreditar em tudo o que você vê e ouve. Sua vida pode literalmente depender disso. E não é como se o Brasil já não tivesse repertório. Esse episódio é baseado no texto de Angelina Jorgensen com a ajuda de Ellie Wicker para Supernatural. Tchau! Não é como se o Bolsonaro não existisse no Brasil e fake news não tivesse aí, que não fosse uma epidemia e que as pessoas não estivessem tomando cloroquina achando que salva alguém, né? Ah, não é como! Não é como se não existisse epidemia hoje em dia de praga, de histeria, essas coisas, né? Não. Tempos atrás. Gente, não é como se isso estivesse acontecendo agora, né? Se alguém tivesse me oferecendo um coquetel de cloroquina. Não é como. Ah, então tá. Ah, nem existe vírus. Pega não, dá ruim não.